Saudações rubro-negras flageniais. O clima do Flamengo está longe de ser de calmaria. Depois da eliminação do Mundial de Clubes, o rubro-negro viveu na última quarta-feira um dos dias mais tensos na atual gestão. Mas ao contrário do que se poderia imaginar, não foi por conta do desempenho em campo, e sim por um turbilhão nos bastidores envolvendo um dos nomes mais importantes do elenco, Pedro. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Segundo a apuração do GE, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, ficou extremamente incomodado ao descobrir que um integrante do departamento de futebol afirmou ao jornalista Mauro César Pereira, do UOL, que aceitaria vender Pedro por 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, valor muito baixo do que o clube esperava até pouco tempo atrás. A diretoria identificou o autor da conversa com o jornalista e está tentando apagar o incêndio internamente. A avaliação dentro do clube é que foi uma conversa informal, sem autorização e, acima de tudo, sem o cuidado necessário, o que expôs tanto o jogador quanto o próprio Flamengo de forma negativa. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando você... Isso daí é em toda a área, né? No futebol muito mais. Quando você fala com um jornalista, nunca é em off. Será que o diretor, se foi o BAP, né? Vamos falar a verdade? Se foi o BAP, né? Ele estava conversando com um jornalista. E jornalista não tem off. O que você falar para o jornalista vai publicar, porque é a profissão do cara. Não é que o cara é ruim, que o cara é bom, que o cara deixa de ser isso, que deixa de ser aquilo. O Mauro César, cara, não sei quem foi que falou, não sei se foi o BAP, não sei quem foi da comissão técnica ou da diretoria, né? Eu sei que foi do departamento de esporte, né? do futebol, departamento de futebol que falou, né? Isso daí já está resolvido, já foi identificado que foi do departamento de futebol. Então eu não sei quem foi. Só sei que quem foi ingênuo demais, né? Ou ingênuo, ou quis criar confusão, ou quis fazer média com jornalista. Por quê? Nunca é em off. Eu vou falar de novo aqui, ó. Nunca é em off quando você fala com jornalista. Nunca é em off. É sempre uma entrevista. Você sentou para conversar, falou, foi a primeira palavra que você falou com o jornalista. A primeira. Já tá sendo entrevistado. Então é muita ingenuidade nesse aspecto, certo? Vamos continuar aqui. A situação incomodou profundamente não só o presidente BAP, como também o técnico Felipe Luiz, é lógico, que ficou desconfortável com toda essa exposição. BAP, inclusive, fez questão de conversar com o departamento de futebol e avisou que, desde que assumiu o cargo, nunca foi consultado sobre uma possível venda do Pedro. A posição da cúpula, neste momento, é clara. Pedro é inegociável, segundo o BAP. O único jogador considerado negociável no atual elenco titular é o lateral direito Wesley, avaliado em pelo menos 30 milhões de euros. E o Flamengo soltou a nota, né? A nota oficial, no meio da polêmica, né? O Flamengo se manifestou oficialmente. Aspas aqui para nota do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro. O atleta conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. A nota teve como objetivo principal proteger o jogador e tentar estancar a crise provocada pela conversa vazada. E o lado do Pedro? Pedro também foi pego de surpresa, apesar de estar insatisfeito com a falta de minutos em campo. O camisa 9 quer renovar com o Flamengo. O staff do atacante, inclusive, abriu conversas no início do ano para estender o vínculo, mas foi informado por José Boto que a renovação seria tratada após o retorno da lesão. Sobre essa história,
pessoal, dele estar insatisfeito com a reserva, sinceramente, eu fico feliz de ouvir isso. Sim, feliz. Porque jogador que se acomoda, que aceita banco com naturalidade, não serve para jogar no Flamengo. Aqui é clube gigante, com pressão, cobrança, a disputa por posição o tempo todo. Se o cara não estiver incomodado por não estar jogando, então ele não entendeu o que é vestir essa camisa. Insatisfação nesse contexto é sinal de ambição, de vontade de competir, de desejo de ser protagonista. E isso que a gente quer ver no Flamengo. Agora, claro, desde que essa insatisfação seja canalizada da maneira certa, treinando mais, correndo mais, buscando o espaço dele sem criar clima ruim no vestiário. Porque a reserva pode até acontecer, faz parte do futebol. Mas o que não pode acontecer no Flamengo é jogador conformado. No Flamengo, ou você quer ser titular absoluto, ou vai ter que dar lugar para quem quer. Certo? Pedro voltou também, pessoal, a jogar em abril, né? 2 meses se passaram e o diretor de futebol ainda não procurou os empresários do jogador para conversar sobre a renovação. O contrato atual vai até dezembro de 2027. Pessoal, e lá vamos nós de novo com essa novela da renovação de contrato. Prometem uma coisa para o jogador e depois voltam atrás. Já vimos esse filme, né? Antes, lembra? Foi assim com o Gabriel Barbosa. O Marcos Braz prometeu a renovação, mas quem segurou e barrou tudo foi o presidente Landim. E olha, naquela situação específica, até entendo a decisão, tá? Era uma renovação de 4 anos, quase dobrando o salário do Gabriel. Tipo assim, uma loucura, né? Então não dava para realmente ser renovado. Mas prometeram, né? E agora, com outra diretoria, acontece a mesma coisa com o Pedro. Disseram para ele que assim que acabasse o Mundial de Clubes, iriam sentar, conversar, renovar o contrato. E até agora, nada. Sabe o que é isso? Falta de palavra, gente. Não tem outra. Falta de postura, falta de responsabilidade com quem veste essa camisa. Eu sou das antigas. Pessoal, do tempo em que acordo se fazia no fio do bigode. No fio do bigode. E se deu a palavra, tem que cumprir. Porque se você não tem certeza, não promete. Fica quietinho. É muito mais digno assumir que ainda não sabe o que vai fazer do que enganar o profissional. Ainda mais no momento de instabilidade ou recuperação, que o Pedro vinha de lesão, né? Como foi o caso do Pedro após a lesão, né? E digo mais, isso desgasta a relação, enfraquece o vestiário e joga contra a própria diretoria, que perde credibilidade, certo? Falar um pouquinho de desempenho em campo aqui. Após se recuperar de lesão no joelho, Pedro disputou 17 dos últimos 20 jogos, mas foi titular em apenas 8, marcou 5 gols e deu 3 assistências. A comissão técnica acredita que deu as oportunidades possíveis, mas diante de partidas decisivas optou por escalar outros jogadores. A verdade é que o modelo de jogo do Flamengo não favorece Pedro neste momento. Felipe Luiz quer um centroavante com mais mobilidade que ajude na pressão pós-perda. Pedro é um finalizador nato de área e não tem o perfil físico e tático ideal para esse estilo de jogo. Outro fator complicador é o Arrascaeta, né? A comissão técnica entende que com o estilo intenso exigido, é difícil escalar Pedro e Arrascaeta juntos nos grandes jogos. Por quê, pessoal? Porque a intensidade é maior e os dois não são jogadores que se comprometem tanto assim com a marcação. Falar um pouquinho de promessa não cumprida, né? Ainda tem fevereiro, é outra promessa que não foi cumprida com o Pedro, né? Ainda em fevereiro, Felipe Luiz prometeu criar um modelo de jogo que comportasse Pedro, mas os ajustes ficaram para depois. O time seguiu vencendo, Pedro ficou no banco e até agora essa promessa não saiu do papel. Olha, essa situação do Pedro não é de agora. Quem acompanha no canal sabe que a gente vem alertando
sobre isso antes do Mundial. E aqui a gente fala com responsabilidade. O Pedro está tendo sim oportunidades. A gente vê ele entrar, de 20 ele já entrou em 17 jogos, né? Mas quando o jogo é decisivo, quando o calo aperta, ele não consegue garantir um lugar como titular absoluto no time. E por quê? Porque o modelo de jogo do Felipe Luiz não favorece o camisa 9. Simples assim. Eu até entendo a situação do Felipe Luiz, porque com o Tite ele colocou o time todinho para jogar para favorecer o Pedro. O Pedro machucou, né? Teve a contusão no joelho e aí o time foi ladeira abaixo. Não tinha também um esquema sem o Pedro. E o Felipe está com medo que isso aconteça. Eu entendo até. Isso daí é a minha percepção, tá, pessoal? Eu entendo até o medo dele. Mas a verdade, né, é que a gente não vê variação tática no Flamengo. O Flamengo entra com a mesma proposta, o mesmo desenho, o mesmo padrão. E se o adversário encaixar a marcação, acabou. Acabou, não tem plano B. Não tem plano B, a gente viu contra o Bayern. É lógico, Bayern, né? Mas com times menores aqui, né? Libertadores, contra o Vasco mesmo, contra outros times com menor poder aquisitivo e técnico, o Flamengo sofreu, não tinha plano B. E se você tem um jogador como Pedro no elenco, um finalizador nato, você precisa criar alternativas que potencializem esse cara, né? Agora, se ele quer evoluir também, tem um outro aspecto. Ele tem que sair da área para armar, tem que buscar jogo no meio, quando for necessário. Agora, o Felipe tem que treinar mecanismos também para que o Pedro receba essa bola na área com qualidade. E isso não tem acontecido. Então, ou o Felipe aprende a variar seu estilo de jogo para lidar com a diferença de tipos de marcação, ou vai continuar sendo refém de um sistema que em jogos grandes nem sempre entrega. E nisso o Pedro acaba pagando conta por um problema que na verdade é coletivo e estrutural. O Pedro, pessoal, que em 2024 era titular absoluto, artilheiro e convocado para a seleção, agora vê seu espaço ameaçado, né? E seu nome circulando em especulações, né? A crise gerada pela conversa vazada deixou claro a falta de alinhamento entre setores do clube e Pedro está no centro desse furacão, né? Sinceramente, pessoal, quem vazou essa informação tinha que ser demitido na hora, sem passar pano, sem conversa mole. Isso é inadmissível em qualquer ambiente profissional, ainda mais em um clube do tamanho do Flamengo. E não me interessa se foi diretor, vice-presidente, até membro da comissão técnica, dane-se. Doa quem doer. Isso precisa ser tratado com seriedade. Vazamento de bastidor enfraquece o elenco, mina a confiança e gera uma crise que poderia ser evitada. Quem está dentro do clube tem que proteger o ambiente, não sabotar. E se não tem lealdade ao projeto, ao grupo, à instituição, então, com todo respeito, não serve para estar ali. O Flamengo precisa de gente comprometida. E comprometimento começa com respeito ao sigilo. Aí vocês vão ficar meio magoados, mas vê se isso acontece com o Palmeiras. Vê se tem esse tipo de vazamento no Palmeiras. Eu não vejo. Pegou um diretor, pegou uma comissão, pegou um monte de gente para ser um clube profissional. Não parece que está sendo. Nesse caso, principalmente. Melhorou em muitos aspectos? Melhorou. Mas nesse caso, não foi profissional, não é profissional. Certo? Então vamos seguir aqui. Próximo espaço, o elenco do Flamengo está de folga e se reapresenta amanhã, sábado. Internamente, a expectativa de que haja uma conversa entre diretoria, comissão e jogador para reforçar a confiança e tentar acalmar, né, os ânimos antes da retomada, né, do Brasileirão contra o São Paulo no dia 12 de julho, né, às 16h30.
E aí, torcedor, Pedro deve ficar ou já deu o clima dele no Flamengo? Será que ainda tem espaço no estilo de jogo de Felipe Luiz? Comente aqui embaixo sua opinião e parte fundamental dessa conversa, a sua opinião, certo? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado do Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!